E aí, bora lá para a live de número 66. Live de número 66 é aquele 1% ao dia. 1%. Como que a gente pode ser 1% melhor ao dia? Hoje eu vou falar sobre 3 atitudes poderosas para a vida. Vai ser muito massa. Então, para você que está chegando aí, boa noite. Para quem é novo aí, eu me chamo Rodrigo. Eu tô há 66 semanas fazendo live aqui todos os dias. Todos os dias com o intuito de trazer aquele 1% melhor ao dia. Pequenos insights, dicas, pensamentos, ideias de como a gente pode ser 1% melhor ao dia. Aquele ajuste que a gente faz para ajustar a rota, para a gente chegar onde a gente quer chegar. Então você está chegando aí, boa noite. Adriana, Fátima, tudo bem? Sejam bem-vindas. Hoje eu vou falar na live sobre três atitudes poderosas para a vida. Hoje vai ser meio que... Tudo bem? Boa noite. Hoje vai ser meio que uma live meio que motivacional. Mas não tem jeito, né? Não tem jeito. A gente tem que ter esses incentivos mesmo. E essas 3 atitudes, tenho certeza que bastante gente já aplica. Mas a ideia é aplicar as 3 de uma vez só. E aí a gente entender um pouquinho como que é. E Ricardo, boa noite, tudo bem? Então vou dar um tempinho aqui pra galera chegar. Vou fazer aqui com vocês, ó. Vou apertar no botãozinho aqui. E vou compartilhar aqui com algumas pessoas a live. Já tá aqui compartilhada. Bora lá. Quais são essas 3 atitudes? Eu acredito que a vida, ela pode fazer tudo pela gente. As pessoas, elas podem fazer tudo pela gente. Porém, tem uma única coisa que nem a vida e nem as pessoas elas conseguem fazer pela gente. Vocês sabem qual que é? Vocês querem dar um chute? Qual que é essa única coisa que nem a vida e nem as pessoas conseguem fazer pela gente? A nossa parte. Não tem jeito. A nossa parte é a nossa parte. E quais são essas 3 atitudes poderosas que a gente tem que exercer? Eu falo a gente tem que exercer, mas cada um fique na vontade e no direito. Mas quais são essas 3 dicas? A primeira atitude. Se a gente não der o primeiro passo, ninguém vai dar pela gente. Às vezes a gente fica preso, às vezes a gente fica travado, às vezes a gente fica esperando com que alguém venha e fale assim, vai que vai dar certo. E aí por causa disso a gente fica aí, às vezes meses, às vezes anos sem dar um passo. Porque a gente está esperando a aprovação de alguém, a gente está esperando que alguém venha e aprove aquilo que a gente vai fazer. Vou te contar uma coisa. Se você não der o primeiro passo para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja, ninguém vai dar. O primeiro passo tem que vir da gente. O primeiro passo é aquela respirada no fundo da alma. Aquela respirada no fundo da alma e fala assim, meu, é isso. Se você sentir que está livre, leve e solto, é. Se você ficar com 1% de dúvida, cuidado. Porque esse 1% de dúvida às vezes vai ferrar você. Então a questão é, primeira atitude poderosa para a vida. Se a gente não der o primeiro passo, ninguém vai dar pela gente. Pensa assim quando a gente é criança. Quando a gente é criança e está ali querendo dar os primeiros passinhos. Por mais que as pessoas estejam em volta, é a gente que vai lá, cai, levanta e quer andar de novo. E cai, levanta e cai, levanta. Não adianta, ninguém vai andar pela gente. As pessoas podem querer ajudar, podem querer incentivar, mas ninguém vai querer andar pela gente. Então a primeira atitude aqui, dê o primeiro passo, porque se você não der o primeiro passo, ninguém vai dar. Segunda atitude poderosa. Segunda atitude poderosa. Se você não for atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas metas, ninguém vai. Não adianta a gente ficar sentado no sofá esperando algo acontecer. Tem uma frase que faz muito sentido. Não peça a Deus para guiar os seus passos se você não está disposto a caminhar. Não peça a Deus luz no fim do túnel se você não está querendo andar no escuro. Aquele sonho, aquele objetivo, aquela meta que você tem, não adianta ficar sentado esperando assim, cara, eu vou ficar aqui que vai dar certo. Às vezes a gente confunde um pouco fé, né? A gente acredita que fé é a gente acreditar em algo que não sabe como vai acontecer, mas vai dar certo. Só que às vezes as pessoas confundem a fé e a esperança, que elas são irmãs, né? Fé e esperança.
Elas acreditam que a esperança vem do verbo de esperar. Eu vou esperar que vai dar tudo certo. O verbo fé, o verbo esperança vem de esperançar. Vem de tipo assim, eu acredito que vai dar certo. Algum momento vai dar certo, por isso eu vou continuar andando. Por isso eu vou continuar me movimentando. Porque não adianta. Não adianta. Se a gente não for atrás daquilo que a gente deseja, ninguém vai. E às vezes as pessoas elas não vão entender. Às vezes as pessoas vão falar assim, não, fica aqui paradinho, quietinho junto comigo. Não vai lá não, que lá é longe, lá é frio, lá é escuro, não vai dar certo. Só que você tá ali por dentro de você, crente que você precisa ir. Você tá crente que você precisa tomar aquela decisão, você tá crente que você precisa mudar de emprego, você tá crente que você precisa mudar de relacionamento, você tá crente que você precisa mudar de... Você quer aumentar o seu salário, você tá crente de um monte de coisa. Mas aí você não vai. Você não dá o primeiro passo. Então, a segunda atitude poderosa aqui é essa. Se você não for atrás daquilo que você quer, se você não for atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, ninguém vai. Ninguém vai. Lembra que eu falei a primeira frase que eu deixei aqui, né? As pessoas e a vida, ela pode fazer tudo por você, menos uma única coisa, a sua parte. A terceira atitude. Se você não perguntar, as respostas não vão vir até você. Isso é um dos princípios mais sábios que existem. Saber fazer perguntas, e principalmente fazer perguntas para as pessoas certas. Uma das coisas mais sábias que existe é você saber fazer pergunta. Ah, mas eu preciso sair perguntando para todo mundo o que vai ser? Não. Primeira pessoa que você tem que perguntar. Para você. Segunda pessoa que você tem que perguntar. Para Deus. Essas duas pessoas vão poder direcionar o seu caminho. Você pergunta para ele, você pergunta para você. Mas o que é o fato de fazer pergunta? Fazer pergunta é uma das coisas mais incríveis que existem. Fazer pergunta é um dos princípios do autoconhecimento. Fazer perguntas é um dos princípios do autoconhecimento. Como assim, Rodrigo? O autoconhecimento, o que é? É eu me autoconhecer. O que é o conhecimento? O conhecimento é uma informação transformada em ação. Aquilo ali gerou um conhecimento, gerou uma emoção, gerou um resultado, me tornou um conhecimento. E aí o que eu faço? Eu pego esse conhecimento que eu tive e trago para dentro de mim. Isso se torna um autoconhecimento. Mas como que eu descubro se eu tenho um problema ou se eu preciso estudar sobre alguma coisa ou se eu preciso resolver alguma coisa? Se eu não perguntar, eu nunca vou saber. Às vezes a gente fica anos e anos patinando nas mesmas coisas porque a gente nunca conseguiu parar para perguntar e falar assim, por que eu tô tendo os mesmos resultados? Por que eu tô tendo as mesmas atitudes? Por que eu tô tendo os mesmos comportamentos? Às vezes a pessoa fala assim, um simples hábito da leitura, quero ler todo santo dia. E aí passa uma semana, 2 semanas, às vezes um ano, faz um ano. Vamos pensar lá, dia 1º de janeiro você colocou uma meta lá que você ia ler um livro por mês. E agora a gente está entrando no último mês do ano e você não conseguiu ler nem o primeiro ainda. E a questão é o quê? Às vezes é só de fazer uma pergunta, por que eu estou tendo esse comportamento? Por que eu não estou fazendo isso? Quando eu pergunto para mim mesmo, faz com que o meu cérebro comece a pensar e buscar respostas. Faz com que o meu cérebro comece a buscar atrás de soluções. O meu cérebro, a função dele principal é entrar numa zona de conforto, deixar a gente sem gastar energia. Se a gente não pergunta as coisas, se a gente não pergunta, a gente não move nenhuma energia, a gente não move nenhum conhecimento. Então o que acontece? Se a gente não perguntar, a gente está fazendo o papel que o cérebro precisa fazer, que é deixar a gente parado. Aí quando eu faço pergunta, o meu cérebro começa a se mexer, o meu cérebro começa a buscar caminhos para me solucionar aquilo ali. Porque ele não sabe se é verdade ou se é mentira aquilo que você está procurando. Ele não sabe se é verdade ou se é mentira. Ele só sabe que aquilo é uma informação. E aí quando você faz pergunta, ele vai atrás de uma resposta. Ele não quer saber se é verdade ou se é mentira. Se você fala que você não é capaz ou se você fala que é capaz, você está certo. O seu cérebro vai contar isso para você, porque ele não sabe se isso é uma verdade ou se é uma mentira. Porque dentro do seu subconsciente, ele acredita que aquilo ali é uma informação. E aí quando você fala assim,
Ah, eu não dou certo nisso aqui. Pra ele tá tudo bem. Pra ele tá acreditando. Agora, se você conta pra você, fala assim, não, eu vou fazer que vai dar certo, eu vou fazer. Pra ele também tá fazendo a mesma função. Então, uma das coisas mais incríveis hoje é você aprender a fazer perguntas. Você tem que se tornar uma criança de 5 anos quando começa. Quem tem filho aí de 5, de 4 para 5, 6 anos aí, que começa a perguntar uma coisa atrás da outra. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que aquilo? Você tem que se tornar essa criança de 5 anos, aquela que quer questionar tudo, questionar o mundo sobre tudo. Por quê? É fazendo perguntas que isso aí vai trazer clareza pra gente. Então, a terceira atitude, se eu não perguntar, as respostas não vão vir até mim. Não adianta eu ficar sentado aqui falando assim, putz, por que eu não dou certo? E ficar aqui esperando uma resposta. Se eu não começar a me questionar, pensar, começar a fazer pergunta, por que assim, por que assado, por que desse jeito, por que daquele jeito, nada vai acontecer. Então, entenda essas 3 atitudes e une essas 3 atitudes para fazer diferente. Isso é como se fosse não vou falar de regra, mas é como se fosse um direcionamento para uma vida. É eu lembrar que eu tenho que dar o primeiro passo, porque se ninguém vai dar esse primeiro passo por mim. Segunda, eu tenho que ir atrás dos meus objetivos, senão ninguém vai. E terceiro, se eu não fizer as perguntas, as respostas não vão chegar até mim. A vida, as pessoas que estão aí ao redor de você e a vida, elas podem fazer tudo por você. Tudo. Menos uma única coisa. Essa única coisa é só sua. E é uma coisa bem pequenininha, mas o resultado dela é transformador. Sabe qual que é essa única coisa? Que as pessoas, elas podem fazer tudo. A vida pode fazer tudo. Porém, tem uma coisa que nenhum dessas duas consegue fazer. A parte de cada um. Não adianta pedir a Deus para mover os pés se a gente não está disposto. Não adianta pedir a Deus para a gente, um caminho se a gente não está disposto a mover os pés. Tudo na vida vai ter um preço. Esse preço tem que ser pago. E são através dessas atitudes. De eu dar o primeiro passo, de eu ir atrás dos meus sonhos, de eu fazer perguntas, senão as respostas não vão chegar para mim. Deus deu a vida pra gente. Ele fez 100% dos 50% dele. Deus deu a vida pra gente, ele fez 100% dos 50% dele. Os outros 100% dos 50% é com a gente aqui. Deus, ele deu a vida pra gente e ele fez os 100% dos 50% dele. Os outros 100% dos 50% é com a gente, não tem jeito. A gente vai precisar dar o primeiro passo, a gente vai precisar ir atrás dos nossos sonhos, a gente vai precisar começar a fazer perguntas para achar as respostas. Essas 3 atitudes são 3 atitudes poderosas, de verdade. Você acordar todo dia e lembrar dessas 3 frases, e antes de dormir lembrar dessas 3 frases e pensar assim, hoje eu dei o primeiro passo, hoje eu fui atrás dos meus sonhos, tudo que eu fiz hoje estava direcionado ao meu sonho. Eu dei o primeiro passo para mim ir em busca desse sonho, desse desejo, dessa realização, dessa meta. Eu fiz pergunta para me trazer clareza. Essas 3 atitudes são 3 atitudes poderosas que podem mudar o seu jogo. Galera, top? Vocês curtiram? Então lembra que Deus, ele fez os 100% dos 50% dele. Os outros 100% dos 50% é com a gente. A gente precisa se locomover, a gente precisa se movimentar. Nossa, Rodrigo, mas tá difícil pra caramba. Tá difícil pra caramba. Eu posso falar uma coisa? Não tá só pra você difícil, tá difícil pra todo mundo. Todo mundo tem um problema diferente. Todo mundo tem um problema. Todo mundo tem uma dificuldade. Não pensa eu que, nossa, eu sou livre de qualquer coisa, não. Se eu tenho dinheiro, eu tenho problema. Se eu não tenho dinheiro, eu tenho problema. Se eu tenho relacionamento, eu tenho problema. Se eu não tenho relacionamento, eu tenho problema. Se eu tenho filhos, eu tenho problema. Se eu não tenho filhos, eu tenho problema.
Se eu tenho uma casa, eu tenho problema. Se eu não tenho uma casa, eu tenho problema. Exercer a gratidão é uma das coisas mais incríveis que existe. A gente é um ser humano de problemas. E resolver cada um desses problemas, acontece uma das coisas mais incríveis na vida. Progresso. Aquele 1% todos os dias. Se a gente conseguir resolver um problema todos os dias da nossa vida, a gente vai chegar numa vida épica, numa vida extraordinária, de verdade. Então hoje, o que está no seu controle que você pode resolver aquele um problema hoje? Aquele 1% ao dia. Aquele 1%, aquele primeiro passo que você vai dar em busca daquilo que você quer. Porque ninguém vai fazer isso por você. Aquela primeira busca pelo objetivo que você quer, porque ninguém vai trazer para você. Não adianta você falar assim, eu tenho um sonho de ter uma casa, ninguém vai te dar uma casa. Qual que é aquele 1%, qual que é aquela única pergunta que você pode fazer hoje para te trazer clareza? Que vai trazer aquela resposta que pode mudar o seu jogo. É isso. Aquele 1% ao dia. Aquele primeiro passo, aquela busca pela coisa que você quer, aquela pergunta que você precisa fazer. Essas 3 atitudes são 3 atitudes poderosas, que podem mudar a rota aí. Aquele ajuste de 1% ao dia, que pode mudar a rota aí da sua vida, tá bom? Galera, que massa. Live de hoje muito show. E as próximas lives eu vou falar sobre... Eu coloquei uma enquete lá nos stories ontem. E algumas áreas que as pessoas gostariam de abordar, né? Algumas coisas estão travando. Falta de propósito, procrastinação, medos e consistência. Então as próximas lives eu vou falar sobre esses temas aí, tá? Sobre propósito, sobre a falta e como encontrar, quais são os tipos de propósito que existem, sobre como criar consistência, como vencer os medos e como... Qual foi o outro? Propósito, consistência, medo e procrastinação. Como vencer a procrastinação, tá bom? Então, fica ligado aí nas próximas lives, todos os dias à noite aqui, entre 20 e 21h30, esses horários aí. A gente faz lives aqui todos os dias, tá bom? Aquele 1% ao dia, beleza? Então, galera, beijão no coração de vocês e até amanhã a gente se encontra aqui, tá bom? Valeu!